Olá amigos, tudo bem? Eu me chamo Marco Aurélio Peixoto e a partir de hoje estarei com vocês no blog do Novo CPC, idealizado pelo amigo Expedito Lima. O nosso objetivo, através das discussões desse blog, é que consigamos estudar os principais aspectos, as principais mudanças que advirão no nosso ordenamento jurídico a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que, como se sabe, está em vias de ser sancionado pela Presidenta da República. É absolutamente instigante estarmos vivendo o momento atual, um momento de inovação, um momento de entrada de um novo diploma processual, e é o processo civil que nós respiramos, o processo civil que nós vivemos no dia a dia dos operadores do direito. Pois bem, muitos se perguntam o porquê de um novo Código de Processo Civil. Essa pergunta nós, professores, ouvimos a cada aula, a cada início de semestre, quando explicávamos aos nossos alunos que um novo Código de Processo Civil estava para surgir, assim como nas discussões, nas mesas, nos debates, nas conferências com os nossos colegas, com os demais operadores do direito. Muito se questionava, e não é um consenso na doutrina, acerca da real necessidade da existência de um novo Código de Processo Civil. Muitos defendiam que as mudanças se dessem de forma pontual, como vinham acontecendo até então, mas o entendimento foi acerca da necessidade de se instituir efetivamente um novo diploma que fosse emblemático, que marcasse, através de novos princípios, de novos paradigmas, de novos parâmetros, o que viria a ser a realidade, o que virá a ser a realidade do nosso ordenamento jurídico em matéria processual. Para que a gente possa contextualizar um pouquinho qual é o cenário atualmente vivido, a verdade é que o nosso Código de Processo Civil de 1973, ele passou por três grandes ondas de reformas, por três grandes movimentos de reforma. O primeiro aconteceu no ano de 1994, o segundo entre os anos de 2001 e 2002, e o terceiro, mais recentemente, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 45 de 2004, a chamada reforma do Poder Judiciário, que fez com que mudanças de ordem infraconstitucional tivessem que ser introduzidas na nossa legislação. A maior parte delas, evidentemente, alterando o Código de Processo Civil, além de outras leis esparsas, mas para que pudesse se dar efetividade a essas mudanças introduzidas pela reforma do Poder Judiciário, pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E foram, nessa terceira leva de reformas processuais, mudanças muito profundas, muito significativas, como, por exemplo, alterações em algumas espécies recursais, como aconteceu com o agravo de instrumento em suas relações com o agravo retido, como, por exemplo, alterações drásticas na sistemática das execuções, notadamente na execução para pagamento de quantia certa contra devedores solventes, dentre outras importantes alterações. Mas por que da chegada de um novo código? Se a gente vivenciou esses três movimentos reformistas, por que a chegada de um novo código? A verdade é a seguinte: a grande parte dos objetivos que eram visados, que eram buscados com essas reformas, notadamente com a terceira leva de reformas processuais, grande parte desses objetivos foram verdadeiramente atingidos. Mas não se pode dizer que a efetividade na prestação jurisdicional realmente foi alcançada, realmente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico como se desejava, como o cidadão merece, como o cidadão demandava de nosso Poder Judiciário, de nossas autoridades como um todo. E por isso chegou-se à conclusão de que era necessária a elaboração de um novo diploma que marcasse uma ruptura com o sistema até então em vigor e que pudesse trazer esses novos parâmetros, como eu dizia há pouco tempo atrás, para mexer com a nossa realidade atual do processo civil brasileiro. E assim foi feito. Em 2009, o presidente José Sarney, o presidente do Senado José Sarney à época, constituiu uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Fux e que tinha a relatoria da professora Tereza de Arruda Alvim Vamber para elaborar um anteprojeto do novo código. Esse anteprojeto foi discutido e votado no Senado Federal no ano de 2010 e chegou à Câmara dos Deputados ainda no ano de 2010. Na Câmara dos Deputados, esse projeto passou por um trabalho de aperfeiçoamento bem mais zeloso, com muito mais esmero, com muito mais cuidado, e esse aperfeiçoamento teve teve a grande participação de processualistas da nova geração, como é o caso dos nossos colegas da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, os professores Fred Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, que puderam contribuir com a feitura daquilo que a gente entende como o código mais democrático de todos os tempos, o diploma mais democrático de todos os tempos, porque contou com a participação de várias entidades, associações, órgãos públicos,
cidadão comum tinha a oportunidade de mandar mensagens via e-mail, sugerindo, criticando, propondo alterações naquele projeto de lei, de modo que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados ainda no ano de 2014 e seguiu ao Senado Federal para aprovação final. E assim se deu. No último mês de dezembro de 2014, o Código de Processo Civil foi aprovado no Senado Federal e segue agora a sanção presidencial. Sanção esta que deve acontecer em meados do mês de fevereiro, começo do mês de março. E essa realidade que a gente passa a vivenciar é que nos dá essa motivação para essa quebra de alguns paradigmas e para os novos parâmetros que passaremos a ter dentro do processo civil brasileiro. Institutos como o incidente de resolução de demandas repetitivas, que fará com que os processos judiciais que tratam de determinadas matérias que são repetitivas passem a ser julgadas de modo uniforme pelo Poder Judiciário, uma simplificação de atos processuais. O grande espírito desse código, meus amigos, é exatamente o de simplificação, que se possa extrair do processo tudo quanto for possível a ele. Quebrar paradigma de formalidade para se introduzir um novo paradigma de valorização da essência do direito discutido. Então, se a gente vivenciava um processo, por muitos criticado, pelo excesso de formalismo, pelo excesso de burocratização, a ideia desse novo código é exatamente o oposto. É o de fazer com que os atos processuais sejam simplificados, com que etapas sejam diminuídas, uma grande valorização dos institutos da mediação e da conciliação, com um mecanismo de solução de conflitos, bem como uma série de outras inovações, como na sistemática recursal, que poderão ser discutidas e que serão discutidas por nós nesses nossos encontros aqui no blog ao longo dessa nossa jornada. Então, é um convite que eu faço a vocês, que nós, a partir de agora, nos integremos ao blog do Novo CPC, para que nós possamos discutir essas inovações que teremos no ordenamento jurídico processual a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Um grande abraço para vocês.